3 questõezinhas básicas, ok? Que a gente vai resolver a partir desse texto que nós vamos estar lendo a partir de agora. Então eu darei um tempo, obviamente, para que vocês leiam esse texto e na sequência vocês vão marcar para mim, certo? Leia o seguinte excerpt e depois responda algumas perguntas sobre isso, sobre este excerpt, né? Que é o extrato de um texto aí que nós retiramos, que é de P. Srivastava, ok? Provavelmente saiu lá na Índia esse texto, tá? Que está em Nova Delhi Times, certo? Então você vai ler esse texto e vai responder algumas perguntas. Olha só o que a gente tem aí. Lendo o título e a primeira sentença do texto, nós podemos inferir que a ideia principal é expressada por. Então vocês vão dar uma lida no texto, né, na primeira sentença e também no título, e vão marcar para mim qual é a informação correta. Em termos de gênero, o texto é, certo? Um artigo acadêmico, um artigo de opinião, uma história curta, né, que a gente chama de conto, é um resumo de um livro ou uma crônica. Então vocês vão marcar também para uma informação correta. E na terceira, em grupos, mas infelizmente a gente não tem como fazer isso, né? A não sei que vocês queiram debater enquanto grupo de WhatsApp, eu não sei, de repente é uma possibilidade que nós temos, né, de fazer essa atividade. Discuta as seguintes perguntas. Você concorda que a visão expressada no texto é importante? Sobre a importância, você concorda com a visão expressada no texto de que é importante se manter focado? Ok? Você é focado em seus estudos? Quão focado você é? Né? Então vocês têm aqui essas perguntas, certo? E aí, para responder as perguntas de questão de compreensão, né, a gente precisa ser um leitor estratégico. Então, às vezes, a pergunta ela vem muito bem direcionada, a gente precisa apenas achar a resposta ali dentro do nosso tópico. Então, eu tenho uma resposta específica e essa resposta ela precisa ser encontrada. E aí, para isso, existem 2 tipos de leituras que nós podemos fazer, que são o skimming e o scanning, certo? Bom, a estratégia de skimming ela pode ser utilizada de uma maneira para uma primeira leitura, né, feita de uma forma geralmente muito rápida. Então você faz uma leitura corrida, como a gente costuma dizer, passa os olhos no texto, certo? E vai catando ali informações que a gente considera que sejam importantes. Pega palavras-chave, não é? Forma ali um conglomerado de palavras e a gente sabe que aquele texto ele está tratando de determinado assunto. Eu posso pegar uma visão mais geral, por exemplo, trees, environment, the air, pollution. Eu sei que eu estou tratando de meio ambiente, não é? Sea, plastic, trash, oceans. Eu sei que eu estou falando, né, de poluição dos mares e rios e de oceanos também. Então a gente vai catando as palavras e a leitura skimming ela nos permite fazer ter um entendimento mais global, mais geral, né, mas também um pouco mais abstrato. Esse é um problema talvez, né, sobre um determinado texto. Na sequência, a gente tem o scanning. O que é a leitura scanning? Vamos prestar atenção aqui. Quando o objetivo de uma tarefa é a localização de informações específicas em um texto, a estratégia de leitura que deve ser utilizada é o scanning, que trata-se de uma leitura que não envolve o texto em sua totalidade, apenas as partes que é possível encontrar a informação solicitada. Ou seja, né, a gente já vai procurando ali também por informações específicas. Só que agora, né, as perguntas elas já norteiam um pouquinho a gente do que deve ser feito, certo? E aí as leituras skimming e scanning, elas vão ser muito utilizadas por vocês durante esse ano. Nós vamos ter vários textos longos, textos mais curtos, certo? Mas ainda assim, onde a gente vai precisar aplicar, certo? Essas habilidades, certo? Esse tipo de leitura nas modalidades tanto skimming quanto scanning, certo? Ainda, no material de vocês agora, nesse primeiro minuto, a gente vai apresentar os cognates e os false friends, ok? Bom, cognates a gente sabe que são as palavras cognatas, aquelas palavras que tanto no inglês quanto no português, elas são a mesma coisa sem problema nenhum, né? Então a gente tem, por exemplo, let me see, eu posso pegar uma palavra, capability. Capability, eu sei que é capacidade, né? Então ele tem uma certa semelhança. Agora, por exemplo, a palavra college.
né? College, que eu sei, aqui para nós soa enquanto colégio. Será que é a mesma coisa? Não. College em inglês quer dizer faculdade, então é uma palavra false friend, né? Uma palavra que parece que vai te ajudar, mas na verdade ela está ali com o intuito de confundir você, né? Porque aquela palavra ela não é a mesma coisa do inglês para o português, tá legal? Bom, depois, a gente vai ver também aqui no nosso material didático, e essas coisas são todas para que vocês façam as possíveis leituras dos conceitos e as definições. Esse vídeo aqui ele é meramente explicativo para tentar clarear, né, algumas informações para vocês. Haja vista também que esse é o nosso primeiro encontro, tá? E a gente já aprendeu um pouquinho sobre essas coisas na primeira e na segunda série. Então a gente está fazendo aqui uma espécie de General Review, uma revisão geral, certo? De conteúdos. Sinônimos e antônimos. A gente lembra disso lá do 6º ano, do 7º ano. O que são sinônimos? Né? São palavras que têm ali talvez o mesmo significado, palavras diferentes, mas elas podem ser aplicadas, né? Por exemplo, eu posso dizer grande, mas também posso dizer enorme, né? São palavras sinônimas. Se eu trocar uma pela outra, elas continuam tendo ali dentro da frase o mesmo efeito. Agora, antônimos são palavras, certo? Onde a gente sabe que ela é o oposto, certo? Por exemplo, o antônimo de grande é pequeno, né? Então, grande e pequeno são antônimos. E aí também, para finalizar essa parte do nosso conteúdo, nós temos o word formation, certo? Onde a gente vai ter aqui os prefixos e os sufixos, certo? Bom, prefixos são partículas, não é? Que vêm sempre antes de um determinado radical. Por exemplo, eu posso usar a palavra perfeito. Se eu colocar o im na frente, é um prefixo, a palavra se torna imperfeito, certo? Depois, eu posso utilizar um sufixo. Sufixo é uma partícula que vem no final da palavra, certo? Vamos pensar aqui numa palavra que pode ser um sufixo. Let me see. Vamos pensar numa palavra aqui com sufixo. Sufixo. Por exemplo, superar. Achei uma aqui que achei legal. Superar. A palavra superar é o radical. Superar, são. Ok? Superar, são. Agora o são é um sufixo, certo? Então, palavras, partículas que vêm na frente, prefixo. Partículas que vêm atrás, sufixo. No inglês, a gente tem muitas palavras, certo? Muitos prefixos e sufixos. A gente tem vários, vocês vão observar aqui na nossa tabelinha, certo? E aí, a partir disso, a gente tem 2 exercícios para serem feitos, que estão na página 149 do nosso material didático, ok? Bom, a gente começou lá na página 145, hoje a gente corre até aqui a 149. Vocês têm aqui um fixar. Também, mais uma vez, com o uso do QR Code, vocês podem abrir aí esse material, tá legal? A gente vai observar aqui. Para revisar os conteúdos abordados neste módulo, preencha as lacunas com os termos adequados. Então, vocês vão perceber que a gente tem várias palavras aqui e vocês vão completar para mim as definições. Quais são as estratégias de leitura? A gente vai observá-las aí, tá? A gente vai também relembrar o que são cognatos e falsos amigos, os false friends, fake friends, não é? Temos também as palavras sinônimo e antônimo, prefixo e sufixo, ok? Loan words e new words. Para finalizar, o que a gente vai ter aqui, tá? Loan words são as palavras de outras línguas que fazem parte do vocabulário da língua inglesa. Por exemplo, a palavra pizza. Pizza surgiu na Itália, mas faz parte do vocabulário inglês e a gente conhece muito bem, né? A palavra boulevard, que surgiu no vocabulário francês, mas também foi incorporada ao vocabulário inglês, perdão, certo? E as new words são palavras que surgem para atender necessidades específicas, como por exemplo a palavra self, não é? Selfie surgiu para com a necessidade de dar o nome para esse movimento, não é? Essa ação que a gente costuma realizar. O que é selfie, gente? Selfie é o ato de você olhar, né, e bater uma foto de si mesmo, selfie,
ok? Então, uma palavra nova que surgiu aí. Então, uma new word. Baseado nessas informações, vocês vão realizar para mim essa atividadezinha básica. Alright? E para finalizar, na interação, nós temos aqui um pequeno texto e vocês têm uma questão para resolver. Leia o texto a seguir e responda a questão proposta, tá? Money Heist. Season 4 proves its most addictive show on Netflix. Então, aqui tinha uma espécie de uma série da Netflix, não é? A mais viciante mostrada no Netflix, ok? Então vocês vão ler para minhas informações, vão analisar as frases que estão sendo dadas nos itens de 1 a 4 e vão me dizer quais dessas são verdadeiras. Então isso é uma questão, tá? Bem complexa, provavelmente é uma questão de Enem também, que demanda um pouquinho de trabalho, mas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Alright, my friends? Então a partir de agora é com vocês. Let's go, guys! A gente vai realizar essas atividades, tirar as dúvidas lá no nosso ambiente virtual. Esse primeiro momento era só para rever conteúdo, para revisar algumas situações, certo? E aí a gente vai se falando, ok? Lá no nosso ambiente virtual, alright? It's a pleasure to talk to you, ok? É um prazer falar com vocês sempre. So, I miss you so much. Tô com saudade de todo mundo, tô morrendo de saudade, of course. E eu espero que a gente possa se ver logo, logo. Alright, galerinha? Bye, bye. Bom ano novo, que seja um ano incrível, né? Vamos com força total. Nada de perder o foco, porque o Enem tá vindo aí.